Olá, sejam bem-vindos ao Sponsors Talks, o podcast da Associação Patrocínio Brasil. Hoje vamos falar do mercado de feiras e eventos, mercado de negócios que está em alta no Brasil. E temos dois convidados super especiais. Fernando Ruas, CEO da Francal, e Giana Toni, Head de Projetos Especiais e Parcerias Estratégicas da Francal. Sejam muito bem-vindos. Para comandar esse podcast, está do meu lado Adalto Gudan, presidente da Associação Patrocínio Brasil. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença, Giana, Fernando, e vamos falar aqui de patrocínio, feiras de negócios. É um prazer poder conversar com vocês aqui. Obrigada pelo convite. O prazer é nosso, estamos à disposição aí. Vamos lá. Tradicionalmente, né, no nosso podcast, a gente sempre começa perguntando um pouco da carreira, da trajetória de vocês. Eu queria perguntar primeiramente aqui para o Fernando. Fernando, se você pode falar um pouco como é que a sua trajetória até chegar hoje, nos dias de hoje, como CEO da Francal? Ixi, é uma longa, eu vou tentar fazer ela ficar curta, né? Mas assim, eu começo a trabalhar muito cedo ali na área de serviços, numa empresa de facilities. Hoje ela é até famosa, chama Gocil. Na época ela não era tão grande. E fiquei ali 5 anos e fui para a indústria de alimentos. Ou seja, nada a ver com evento, nada a ver com patrocínio. Fiquei 18 anos na indústria de alimentos, fiz carreira nessa indústria. Tudo que eu aprendi profissionalmente foi na indústria. E aí, fechei esse longo ciclo de 18 anos, trabalhei na Mr. Day, né? Uma empresa que praticamente eu participei da criação da empresa até a expansão nacional e internacional dessa empresa. E aí, numa mudança de setor, vim parar na Francal. Não era meio meu plano era continuar na indústria, mas a proposta da Francal me seduziu porque era uma área que eu já era... eu era patrocinador e eu era expositor de muitos eventos. Fazia evento tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Gostava da área, gostava de fazer evento de negócio, sobretudo feiras. E aí, quando chegou a proposta da Francal, eu falei, vamos arriscar essa mudança. Não contava que tinha uma pandemia no horizonte, né? Que foi interessante porque na indústria a gente é muito focado em gestão, né? Indústria, processo, gestão. E isso, quando eu cheguei na Francal, a proposta era trazer essa expertise para a Francal, né? De processo, de gestão, uma empresa com 50 anos na época e que estava ali num processo de mudança, né? De profissionalizar todas as áreas e tal. E aí eu fazia parte desse contexto. Ali eu estava como diretor de negócios, né? Não como CEO. E aí veio a pandemia e eu fui muito útil para a Francal, né? Por causa dessa experiência. Foi um dos setores mais afetados na pandemia, né? Acho que foi o mais, né? Primeiro a parar e último a voltar. Foi no o setor mais de eventos, afetado. Né? E aí eu fui muito útil, né? Porque eu tinha essa expertise em gestão. Eu trouxe a Fundação Dom Cabral, que é uma parceira minha já de longa data nos trabalhos. Ela tem programa de médias empresas, né? Então a gente faz parte desse programa. Eu trouxe para a Francal e ajudou muito a gente a navegar na pandemia, a se estruturar naquele momento, tanto em termos de pessoas como em termos financeiros, né? Para suportar ali 2 anos sem faturamento, Sim. Né? Tudo bem que os custos também estavam reduzidos, a gente não estava fazendo evento, mas você tem o teu custo fixo, né? A tua despesa. E a gente equacionou isso muito bem. E aí, quando volta da pandemia, a gente acelera esse processo de mudança na Francal, mudança de estrutura organizacional, de arquitetura organizacional. E aí, logo na sequência, eu assumo como CEO em 2024, comecinho de 24, que foi o ano passado. E tô aí, né? Agora, já indo para o 2º ano como CEO da Francal e cheio de projetos aí, muito feliz aí com o que está acontecendo na empresa nesse momento. Perfeito. Posso te fazer mais uma pergunta? Pode. O que mudou mais depois da pandemia para cá? Porque o nosso setor ele foi muito afetado, né? O setor de eventos. Mudou. Olha, vamos lá, né? Já entrando nesse assunto, eu acho assim, antes da pandemia, o setor de feiras, especificamente vou falar de feiras, eu não vou estender para todo tipo de evento de negócio, vou fazer esse recorte de feira, que ainda é, né, o principal core da Francal. A gente está diversificando, hoje a gente tem outras frentes, né, mas ainda feira é o nosso principal core. Ele estava em xeque.
né? Não só aqui no Brasil, como no mundo. As feiras tinham diminuído de tamanho, por uma racionalização do recurso, né? A entrada do digital, ela dividiu aquele bolo de recurso que antes era muito canalizado para evento presencial, né? E o modelo do negócio estava em xeque, né? Experiência cara, né? A conversão já não era a mesma, a tecnologia ela aproximou muito, né, os clientes e os fornecedores, então a feira deixou de ser o canal de venda como ela era antigamente, ela deixou de ser um canal estritamente de venda. A venda, muitos setores se organizavam para vender fazer a sua programação, fazer o seu forecast na feira, né? E isso foi deixando de acontecer porque os canais foram sendo diversificados com a tecnologia. E isso tinha ali uma crise. E esse foi, por incrível que pareça, foi o desafio que me fez vir para Francal, né? Meio louco, né? Porque você fala, pô, mas esse setor, ele vai entrar em dificuldade. Você tem certeza que você quer trabalhar nisso? Eu falei, tem, porque é um desafio legal, né? Como é que a gente resolve isso, né? E aí a pandemia, nesse sentido, ela foi um presente para o setor, né? Deus o livre falar disso, né? A gente está falando aqui, não estamos falando do que aconteceu na pandemia, eu bati no microfone aqui, né? Do que aconteceu na pandemia, que foi péssimo, né? É horrível, terrível. Mas, em termos de se reinventar como setor, foi fantástico, né? O pós-pandemia, a força do presencial, a força do evento veio com tudo, né? Então, a gente ficou separado durante a pandemia e o evento nada mais é do que juntar as pessoas, né? E a gente descobriu que a gente gosta de se socializar, né? Nós, seres humanos, a gente gosta de estar junto. Então, isso ressignificou as feiras. A gente vive um período muito, muito bom, né? Nos últimos 3 anos aí, pós-pandemia, de crescimento absurdo mesmo em todos os eventos. A gente conversa com as outras promotoras, porque a gente ressignificou isso e conseguiu também fazer com que o digital entrasse dentro do nosso negócio. Então, ficou uma coisa híbrida que eu acho que a gente pode falar mais daqui a pouquinho. Perfeito. Jana, conta um pouquinho para a gente da sua história, né? Sua trajetória até os dias de hoje, chegando na Francal. Chegando não, já há alguns anos, né? Bom, eu já sou o contrário. Na verdade, nem fui eu que escolhi os eventos, mas os eventos que me escolheram, porque desde a faculdade sempre participei de CA, organizando eventos e tal, e acabou que eu nunca larguei, né? Aí eu acabando a faculdade, eu fui morar em Londres, morei lá 8 anos, e aí nesses 8 anos foi numa fase que o Brasil estava muito famoso, assim, na Europa, estava num momento muito bom, né? E a cultura brasileira estava fervilhando, assim, lá na Europa, e aí eu acabei abrindo uma empresa lá, e que era uma revista, na época não tinha ainda internet, as pessoas, né, tinham revista ainda, foi a transição, de quando começou, né, a pegar mais a internet. Que ano que a gente está falando? Tô falando, assim, de 2001 até 2009, por aí, que eu estava por lá, né. E aí eu comecei a levar muitos artistas brasileiros para tocar lá. Então, eu levei Maria Rita, Seu Jorge, Caetano, levei Rapa, D2, um monte de gente mesmo para tocar, fazer esses shows e tal. E a revista mesmo já era, né? É como se fosse um evento, na verdade, todo mês, né? Cada edição era um evento. E aí fui construindo essa carreira, né? Nesses 8 anos lá, fiz festivais de cinema, então sempre estive envolvida com essa coisa de construir projetos customizados para marcas, né? Então ali eu nem sabia que eu estava fazendo marketing de experiência, mas eu estava, né? Não tinha esse nome ainda. E, bom, aí depois que eu voltei para o Brasil, também, né, continuei na área de projetos especiais, não sempre ligado com evento, fui trabalhar na Abril um tempo, nas marcas da Abril, e então sempre fiquei envolvida com essa questão de marketing e projetos especiais, né? Então a gente vai vendo que no decorrer dos anos, cada vez mais as marcas foram demandando isso também, né? De você construir coisas customizadas e aí veio a internet com tudo, claro, né? Foi uma revolução. E eu acho que apesar de ter dado aquele boom, né? De agora vai ser só digital, a gente começou também a cair uma ficha, né? De que a gente não consegue fazer tudo só no digital. A gente precisa, né?
de ações 360 graus para você conseguir ter um resultado melhor. Porque o digital, né, tem aquela coisa de não materializar as coisas, né? Então, aí, eu acabei sempre nesse processo aí, entre Abril e depois outras empresas que eu fui também, até chegar na Francal, sempre nessa parte de desenvolver patrocínios para clientes, para marcas grandes. Trabalhei com agências também, né? Até chegar na Francal, que eu já estou lá há uns 3 anos agora. Bom, vocês entraram na empresa que tem mais de 50 anos, né? São Isso. mais de meio século aí de história. Qual o papel hoje que vocês acham que a Francal tem nesse setor de eventos e de feiras? Você? Vou eu. Eu acho assim, né? Quando a gente decide fazer uma feira, a gente está transformando aquele setor, né? Essa aqui é a verdade, porque uma coisa que causa bastante revolução, você unir, né, as pessoas do mercado, você levar insights, você acaba sendo um protagonista, né, daquele setor, e todo setor precisa de uma feira, essa que é a verdade, né? Todo setor que está se formando, que está pegando, às vezes é novo, né? Você pode ver que logo depois de 2, 3 anos já sai uma feira daquilo ali, né? Então, eu acho que a feira, ela consegue juntar todos esses interesses no mesmo lugar. Então, acho que isso é bem importante. Então, eu vejo as feiras, o que a gente faz aqui, bem importantes, uma coisa bem importante para a economia, né? Para o desenvolvimento de várias questões aí, né? E é preciso ter essa união também das empresas em prol de um objetivo comum. Então, às vezes, a feira também ela pode transformar, né? Transformar realidades. Ela tá aqui, mas ela tá olhando lá na frente, né? Como é que vai ser o setor ali daqui 2, 3 anos, né? Eu acho que o legal da Francal, 50 anos, ela viu nascer muito setor, né? E ela ajudou também a nascer muitos setores da economia aqui no Brasil. Por exemplo, um setor recente que a gente começou a fazer um evento, uma feira, é o setor de pescado. Não tinha no Brasil uma feira de pescado para o varejo. Você tinha eventos muito na base da indústria, mas a ponta, né? E nós, a proteína, essa proteína não é a proteína mais consumida. A gente tem um consumo per capita baixo comparado com outros países e temos o desafio de crescer esse consumo aqui no Brasil. E aí nós lançamos essa feira, que é a Seafood Show, que está indo para a 4ª edição. E já é um sucesso e ajudou o setor a tomar essa cara de desenvolvimento junto ao varejo, né? Ou seja, unir a indústria com o varejo para desenvolvimento do consumo de pescado. Então, o que a Jana falou, isso materializa um pouco do que a Jana falou. Desenvolvimento e união também dos produtores, né? Que às vezes atuam de formas distintas. Exatamente, você une as indústrias e o varejo e fica naquele tema, desenvolvendo aquilo, né? E ali rola network, rola negócio, rola conhecimento, né? A gente tem, junto com a feira, a gente tem a revista Seafood Brasil. Então, a gente vai desenvolvendo aquele setor. O Abdala, né, que é um dos fundadores da Francal e é nosso chairman, ele fala o seguinte: todo setor forte tem uma feira forte. Você não vê no mundo um setor forte que não tenha uma feira forte, né? E uma associação forte, né? Também em relação a isso. Então, a Francal ela faz parte dessa história aqui no Brasil, né? E nós somos hoje a maior empresa de capital nacional, porque acabou que as empresas foram sendo vendidas, né? E entraram as multinacionais, as inglesas, as alemãs aqui no Brasil, e sobrou a Francal como uma empresa 100% brasileira. 100% brasileira, exatamente. Isso aí. Eu queria te fazer uma pergunta nessa linha. Você comentou muito bem agora, né, que esse mercado já tem há alguns anos, talvez mais que uma década, a presença de multinacionais no setor de feiras. A Giana colocou, você também, que todo grande setor tem uma feira, isso mostra uma consolidação. Como que vocês, né, que são especialistas, são dessa área já há bastante tempo, vocês veem esse mercado de feiras, eventos de negócios aqui no Brasil? Como é que vocês veem essa estrutura? Como é que está o nosso momento aí? Posso falar que desde que eu era expositor de feira, eu achava muito pouco profissional, né? Então, assim, eu achava com baixo grau de profissionalização, isso eu estou falando de 20 anos, 20 anos para trás ali.
Aí, em 2019, quando eu venho, eu já via que a presença das multinacionais, eu acho que a coisa começou a ter um processo de profissionalização mais acelerada. E eu posso dizer que depois da pandemia é impressionante o quanto está evoluindo, né, de forma muito rápida, né? A gente teve a pandemia, ela fez uma peneira na coisa, né? Então, muita empresa desestruturada que já estava ali meio capengando. Tava balançando, caiu de vez. Caiu de vez ali da cadeia de fornecimento, né? Não estou falando das promotoras, que as promotoras todas permanecem aí. E quem ficou, quando voltou, investiu, melhorou o seu processo. Então, assim, a gente está vendo uma evolução muito grande nas empresas que compõem a cadeia. E quando a gente fala da Francal, a Francal acompanha. A gente também melhorou muito, né? Investimento em tecnologia. Hoje, o nosso setor ele é visto pelo mercado como o melhor gerador de lead B2B. Hoje você faz uma campanha digital, né? Nas mídias sociais, ou no Google, ou enfim, em qualquer plataforma aí. Quando você vai fazer uma campanha B2C, é óbvio, né? Muito mais fácil, né? Você fazer uma campanha B2C, atingir o consumidor, até para você mapear aquela persona, fazer a configuração. Quando você fala de B2B, a coisa complica um pouco, né? Para você fazer essa construção dessa persona e conseguir achar ela no digital. Acaba saindo caro também, né? E ela te entrega um lead meio frio, né? Não necessariamente é um lead quente. A feira e o evento de negócio, ele já naturalmente nasce com recorte. O que a promotora, que somos nós, fazemos? A gente passa um ano fazendo o desenho daquele evento, desenhando essas pessoas, procurando essas pessoas, para que quando a gente entregue esse evento, a gente consiga entregar essa qualidade de lead e faça haver um aperto de mão. Então é totalmente diferente, né? Você ter um lead caindo no teu funil ali do CRM que veio do digital, do que um lead que cai no teu funil do CRM que você apertou a mão, né? A temperatura desse lead é outra. E a gente começa, já nos últimos 3 anos, a ter uma série de tecnologias dentro da empresa para possibilitar isso, né? Para fazer esse cross do físico com o digital, ou seja, para que o meu lead de fato caia no funil do CRM, mesmo sendo um lead presencial. E aí as empresas começam a reconhecer essa qualidade, né? Pô, ele já é nicho. Pô, se eu quero falar com o setor de pescado, eu vou na feira de pescado. Eu tenho certeza que 98% das pessoas que estão ali são interessantes, são do setor de pescado. Quero falar com o setor de construção, vou numa feira de construção. Quero ir no setor de alimentos naturais, vou na feira de alimentos naturais. Então, esses recortes, eles já são o lead recortado, qualificado e B2B, né? Então, as empresas começam a reconhecer isso dentro das promotoras e isso ajudou muito a gente a evoluir em termos de profissionalização, de tecnologia e a gente continua, né? A gente não para. Isso que eu queria saber desse modelo híbrido, né, que você falou da importância, vocês destacaram a importância do evento presencial, desse marketing de relacionamento, das vendas, né, apertar as mãos, e também do digital. Como é que vocês contrabalanceiam tanto o digital como o presencial para que a feira se torne hoje importante? Eu vou pegar o dilema do varejo, né? Para trazer para a nossa realidade. O dilema do varejo é o seguinte: é no e-commerce? Qual é o canal? O canal é o e-commerce? O canal é a loja? O canal é o representante? Qual é o canal de vendas? E aí, depois de anos debatendo isso, o varejo chegou à conclusão que o canal é o cliente. É onde o cliente está. Então, a marca, ela precisa estar onde o cliente está, né? O cliente vai ter momento que ele está no digital. A marca está lá. Vai ter momento que ele está no físico, a marca está lá. Então, o canal é o cliente. No nosso caso, é a mesma coisa. A gente errou muito, eu considero erro, mas assim, um erro construtivo, bacana, um aprendizado. Querer fazer evento digital, né? Substituir, fazer uma feira online. Esquece, né? Isso acho que foi um aprendizado de
vamos lá, a gente faz, e todo mundo fez, todas as promotoras fizeram, para descobrir que é um fracasso retumbante, né? Não é isso. O ponto não é esse. O ponto é o mesmo ponto do varejo. Onde o cliente está, ali que eu vou me relacionar com ele. Então, eu vou estar em todos os lugares que esse cliente está. Se o meu cliente tem aderência a podcast, eu vou fazer podcast. Ele gosta de revista impressa? Vou fazer revista impressa para aquele setor específico. Ele gosta de uma revista virtual? Vou fazer a revista virtual. Ele gosta de evento de experiência, customizado. Vou ajudar ele a fazer o evento de experiência. É a feira. Então, assim, o cross, né, do digital, ele nasce aí. A tecnologia como meio e não como fim. Né? Eu não tenho que usar a tecnologia. Eu preciso usar a tecnologia quando ela é aplicável, quando ela me ajuda a chegar no meu cliente. E, Jana, essa cross que ele está falando, isso muda muito a relação dos patrocinadores, dos clientes e até dos organizadores? Total, né? Porque hoje não faz sentido você pensar num patrocínio que não tenha das duas frentes, né? Que não tenha a ativação ali física, o que você vai entregar ali, e ela tem que estar com suporte no digital também, senão você não aumenta a performance daquilo, né? Então, eu acho assim, eu vejo que o digital, ele é muito bom para ajudar, né, as ações que você faz na feira a repercutirem, né? Mas, e também, às vezes, para dar uma cerejinha do bolo ali. Então, sei lá, você faz uma ativação na feira que você acaba obrigando a pessoa a entrar no Instagram e fazer alguma coisa, e aí você já pegou aquela pessoa no Instagram, ou você, enfim, cria alguma ação que conecta 2, 3 canais. Então, eu acho que a gente aprendeu que também só fazer feira sem estratégia e sem você ter uma ferramentas, né, mais de uma, para te ajudar no pós-evento, também não adianta. Não adianta eu ir para a feira, gastar um monte de dinheiro e depois da feira não fazer nada com aquilo, né? Eu não falar com ninguém, eu não ter o meu database organizado, eu não mandar um e-mail ou qualquer outra comunicação para aquele pessoal que eu conheci. Então, eu acho que o digital, ele trouxe essa profissionalização, né? E uma forma da gente ampliar, né, a voz que a gente tem ali nos eventos e também o efeito rebote, né? Vamos dizer assim. Se você trabalha isso bem depois, você vai, né, ter um resultado muito maior. Uma pós-vida da feira. A feira continua isso, mesmo depois dela ter encerrado. E a gente fala muito isso para os clientes. Por favor, pensa no que você vai fazer no pós-feira, né? Porque depois eu não quero ouvir que a feira não deu certo, né? Não deu certo porque você não fez a sua lição de casa ou não deu certo porque a feira estava ruim, entendeu? Então, é bem isso. E é muito comum você ver 2 patrocinadores na mesma feira, um tá com o stand lotado, tá tendo um monte de resultado, e o outro tá lá vazio, não teve resultado. E a feira é a mesma, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Usar o digital, né, para tornar a experiência mais interessante, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente vive um ambiente digitalizado e que os eventos presenciais têm cada vez mais valor. E o setor de eventos de negócio é um setor altamente competitivo, com presença de grandes empresas internacionais, e vocês, como Frontal, uma empresa nacional, têm tido um grande destaque, né? Uma empresa já tradicional, com mais de 50 anos. Como que vocês tratam essa parte de inovação e se vocês podem citar algum exemplo de inovação que vocês aplicam nas feiras de vocês? Olha, eu vou falar de inovação, mas bem focado no feijão com arroz, tá? Porque eu gosto do feijão com arroz bem feito. Eu acho que toda inovação que faz você fazer melhor o seu feijão com arroz é a que dá mais resultado. A gente, pegando o gancho do que a Jana estava falando, né? O que a gente identificou? Que o cliente, ele muitas vezes ele não entende como ele deve participar do evento. E aí a gente descobriu que o problema, o buraco é mais embaixo. As empresas, as pessoas que organizam o evento nas empresas, né, o gerente, quando a gente está falando de uma empresa maior, você tem lá um gerente da área de eventos. Quando você está falando de uma empresa menor, às vezes é o próprio dono, ou um gerente comercial que está ali, está fazendo a preparação para o evento. E aí a gente descobriu que ali nós temos um problema, que é eles não saberem se preparar para o evento, eles não entenderem que uma feira é uma ferramenta de trade marketing, né? É a mesma lógica, né? Ou seja, você precisa se preparar antes, durante e depois. Então, é uma ação que ela não é a ação dos 4 dias, dos 3 dias de evento, é uma ação muito maior.
Isso eu aprendi na pele, né? Quando eu estava na indústria. Que começa antes, tem durante e depois. Não, o ciclo de evento para a gente era 8 meses. Por quê? Porque o lead, dependendo do teu setor, ele para você converter em venda, você tem um ciclo, né, de negociação com esse lead. Às vezes não é rápido, principalmente na indústria, né? Então, com base nisso, a gente fez parceria com a ESPM e a gente lançou um curso, Trade Marketing aplicado à feira de negócios, né? E a gente começou, ainda está no começo, a gente está indo para a terceira, né, edição. Presencial, acho que a última foi híbrida, inclusive, presencial e digital e online. E nós estamos estruturando um Francal Academy lá dentro da Francal, com esse foco de dar para o nosso cliente, de uma forma muito objetiva, conteúdo e ferramentas, não só conteúdo, e ferramentas de como ele pode se preparar, de como ele pode medir o ROI, ou o ROI, né? ROI, exatamente. ROI, né? ROI, exatamente. Como você preferir. Para ele poder ter métricas que, de fato, consigam fazer ele medir o sucesso dele, mas tendo se preparado, ou seja, nivelando e isso. E aproveitar melhor esse evento, a feira, né? O evento Exatamente, porque fazer feira é caro. No mundo inteiro. Aliás, no Brasil é mais barato do que na maioria dos países aí fora, porque, obviamente, quando a gente sai do país e vai para o primeiro mundo, prestação de serviço é caríssimo. E fazemos grandes eventos, né? E a gente faz grandes eventos aqui. Então, assim, a gente tem que dar valor para esse recurso e fazer com que o nosso cliente prospere, né? E a gente percebeu que é isso, é capacitação dessas pessoas que operam o que fazem essa interface de trazer aquela oportunidade para dentro da empresa. Vamos participar desse evento. Tá, então, quando você tomou essa decisão, o que você tem que fazer? Né? E aí a gente ajudar a capacitar essas pessoas para cumprir esse ciclo e aí ele poder falar, agora eu consegui medir o retorno desse evento e vale a pena eu estar o ano que vem. Né? Nessa capacitação, vocês pensam na importância do patrocínio? Qual a importância dele para as feiras e eventos? É total, né? Porque eu acho que tudo é patrocínio, né? O próprio expositor, né? Ele é um patrocinador, né? Sim. Eu tenho lá as cotas de patrocínio e às vezes eu tenho o cara que compra só a área e monta o stand dele. Eu enxergo todos como patrocinadores do evento. No fundo, todo mundo está investindo. Todo mundo está investindo e o meu ganho, o meu lucro sai dali, né? Então, é total, é a razão de fazer um evento, né? A gente faz o evento para isso, né? Então, a gente ajudar esse cliente a enxergar como fazer isso melhor e dar ferramentas para ele fazer isso melhor na conexão com o cliente dele é fundamental, porque o sucesso desse cliente é o sucesso do nosso evento, né? Se a gente faz um evento que o cliente não tem sucesso, quantos eventos surgiram e desapareceram? Né? E a Francal, graças a Deus, tem eventos aí com 40 anos de existência, 45 anos de existência e comprovando que dá para fazer o nosso cliente prosperar ao longo de décadas a fio aí. Mas uma coisa que eu vejo também como uma tendência assim, nessa questão, né, você falou de inovação e tudo, é justamente, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais para tanto o promotor de eventos quanto as marcas estão entendendo o papel de cada um deles, né, e que cada um tem o seu papel no evento. Então, por exemplo, para eu entregar uma ativação realmente interessante, né, eu também preciso do meu cliente, eu preciso que ele faça uma ativação interessante, né? Eu tenho o espaço, eu tenho né, tudo que ele precisa ali para fazer acontecer, mas eu não faço ativação para ele que vai criar a ativação dele. Então, aí você vê que onde é que você vê inovação nos eventos? Quando você tem uma marca, né, bem consciente do que ela quer, ela bem posicionada ali naquele mercado, que vem com uma ideia diferente, uma inovação, aí o evento abraça aquilo também, né, ele coloca aquilo de uma forma
super correta ali dentro do evento, bem posicionado, envelopa aquilo direito. A hora que você vê essa relação, esse match, né, do patrocinador com o evento realmente funcionando, você vai ver que você vai ter um resultado ali de uma ativação inovadora, ou que você vai levar alguma coisa inovadora, e a pessoa nunca mais vai esquecer. Eu sempre falo isso, porque às vezes você vai num evento, sei lá, você tenta fazer esse exercício de pensar um show que você foi, um festival que você foi com 20 anos. Você lembra até hoje. Você lembra até hoje, se chegou alguma marca lá, você fez participou de alguma ativação, alguma coisa, né, de qualquer marca num evento, provavelmente você não vai esquecer o resto da sua vida. Se você ganhou alguma coisa, você participou, você subiu na roda gigante, você desceu na tirolesa, sei lá, você fez qualquer coisa que aconteceu ali, né? E assim, também não adianta a gente falar de inovação se não tiver realmente atingido os objetivos, né? Não adianta só fazer a roda gigante e a roda, né? Igual o Paulo, nosso colega, exatamente. Ele odeia a roda gigante, né? Eu lembrei dele agora. Ele falou eu acho que é legal citar, por exemplo, a Jana, numa das feiras que a gente tem, ela trouxe uma estação de reciclagem dentro da feira. Ah, sim. Que foi muito legal. Nunca vi isso dentro de um evento. E quando eu vi aquilo, eu falei, gente, que negócio legal. E os clientes levando lá os materiais para serem reciclados. Teve evento que a gente fez uma arena sustentável, né, junto com o patrocinador, com uma empresa, né, com o patrocinador. O piso era de um material que era um reaproveitamento de caixas... A própria organização tem um propósito, você Exato. disse. Então, assim, a inovação, ela nasce desse match com a marca. E nós, como Francal, onde que a gente está inovando? A gente está inovando para entregar esse feijão com arroz cada vez mais bem temperado para o nosso cliente, né? Seja em plataforma de relacionamento, seja em tecnologias ali dentro do evento que possibilitem o cliente gerenciar melhor o lead de forma mais rápida. Então, a gente está investindo muito nisso, porque aí é essa junção, né, a tecnologia a serviço da finalidade que no final do dia é apertar a mão do cliente certo. Perfeito. Queria perguntar mais um pouquinho aqui nessa área de patrocínio, que é a nossa, né, especialidade. O patrocínio é uma ferramenta em alta nos dias de hoje, né? As marcas têm muitas demandas, né? Não só negócios e visibilidade, e os eventos corporativos são cada vez mais importantes na vida, né, das marcas, dos setores de negócios. Como é que vocês fazem vamos dizer, essa intersecção das demandas de patrocinadores? Porque os patrocinadores hoje eles querem construir os projetos de patrocínios a quatro mãos, com os ambientes que vocês têm de feiras de negócios, passando por inovação, pela tradição do mercado. Como é que vocês fazem vamos dizer, essa junção de objetivos? Essa é a mágica, né? Essa é a mágica, porque a hora que você percebe que você tem né, alguma coisa valiosa ali no seu evento e você identifica uma marca que tem tudo a ver com aquilo, é quase certeza que você vai conseguir emplacar o patrocínio, né? Porque tem ali uma relação positiva. Não adianta, é muito difícil vender um patrocínio que não tem lógica, né? Ou que não faz sentido para a marca. Então, tem que achar realmente... Você tem que estar de encontro com o objetivo. Então, o que a gente costuma fazer na Francal? A gente identifica... a gente tem um sonho, às vezes, pode ser através de um sonho, a gente quer fazer isso, não temos ainda, e a gente vai atrás de parceiros ali que, né, podem comprar esse sonho com a gente. Ou não, ou a gente já tem uma coisa muito bem estruturada, que funciona, que a gente tem número, que a gente tem, né, valor aquilo ali, e aí a gente vai atrás de parceiros que também conversem com aquilo que a gente tem a oferecer. Então, acho que, de novo, né, esse match é o sucesso aí de qualquer venda, de qualquer patrocínio, e também de ter um resultado positivo, porque eu também não quero fazer um patrocínio que no final a empresa fala, pô, não serviu, não deu certo, não me trouxe nada. Então, também não faz sentido. A gente diz esse pensamento além da visibilidade da marca. Claro, eu não quero levar uma coisa também para o meu visitante que é só comercial. Eu não quero, né, desculpa a palavra, mas eu não quero encher o meu visitante só com publicidade, né? Eu quero que o meu patrocínio tenha um propósito e que ele leve algo a mais, né, para a feira e para o visitante. Quando você consegue isso, você não precisa forçar nada. Naturalmente, organicamente, aquilo vai funcionar. Então, eu acho que é aí que está a beleza. Eu acho que é aí que a gente ainda precisa aprender. Porque, às vezes, a gente que faz evento não consegue, a gente mesmo, identificar
todas essas forças que a gente tem dentro do evento. Então, a gente não aproveita direito todas essas forças. Acho que é isso. Por isso que, vou pegar o caso nosso da Francal, assim, uma das coisas que toda a reestruturação que a gente fez é para que o núcleo que atende aquele evento, ele seja especialista no setor. Eu não quero especialistas em evento. As áreas de suporte da Francal, elas são especialistas em evento. Então, meu operacional vai botar um evento de pé, assim, e modéstia à parte, bota com muita facilidade, sabe? Assim, são 50 anos. O meu head operacional, ele tem 35 anos de... Nossa, espetacular. Então, assim, ele faz fácil, né? Porque é 35 anos fazendo. A questão não é essa. A questão é exatamente no que a Giana falou, de você entender o setor para poder entender o valor que você tem para oferecer para o patrocinador. E aí você fazer esse match, né? E aí, quando isso acontece, aí é fácil. E os eventos, eles mudaram, né? A gente, na Francal, a gente tem uma área de experiência do cliente, de um CS, né? Um Customer Service, onde a gente faz pesquisa. Então, todo evento nosso tem pesquisa. Todo evento. Por quê? Para a gente organizar a voz do cliente. E aí, a partir daí, a gente desenhar o evento. Então, o evento vai ter mais área de experiência, menos área de experiência. Porque eu tenho o evento que tem 850 expositores. Eu não vou conseguir fazer projeto customizado para 850. Mas eu preciso oferecer um evento para que ele possa fazer a customização dele, para que ele consiga atingir o objetivo dele. Então, eu vou capacitar ele e eu vou fazer com que o ambiente esteja preparado para receber aquilo que ele quer fazer, né? E aí é isso, ele constrói lá as ativações dele, ele aproveita os produtos que a gente tem para se relacionar com o cliente dele e, no final das contas, o que a gente quer é que, ao fazer isso, ele tenha um excelente resultado, né? Perfeito. Complementando essa pergunta, vocês têm feiras de diversos setores, né? Pescados, produtos naturais e outros setores. O patrocínio, ele trabalha muito com propósito, com valores. Vocês têm visto nas feiras algum tipo de ativação ou experiência que atrai mais a atenção do patrocinador? Algum formato mais específico que tem agradado mais, vamos dizer assim, os patrocinadores? Não acho que tem maior impacto, né? Não acho que tem uma resposta para isso única. Eu acho que tudo, assim, o resultado de um patrocínio é positivo quando ele resolveu o problema daquele cliente. Pode ser pequeno ou pode ser grande, entendeu? Porque às vezes o problema do cliente é muito simples. Ele quer só aquilo ali. Então, se você fizer aquilo ali direitinho, resolveu. Maravilhoso. Agora, o que eu posso te dizer claro que as pessoas, de novo, não querem ser impactadas com uma coisa só comercial, elas não querem ir lá receber um flyer, né? Não quero ir lá só pegar um brinde que depois aquilo não diz nada para mim, né? Então, eu acho que a gente, de novo, tem que sempre dar propósito, né? O significado daquilo, né? O objetivo daquilo. Então, o patrocinador tem que saber muito bem o que ele quer, a gente tem que saber muito bem como entregar aquilo para ele e, consequentemente, a gente vai promover uma experiência agradável para o visitante, né? Que vai agregar para aquele visitante. Agora, assim, acho que, de novo, não pode só ser físico sem o digital, não pode ser só digital. Então, na feira, o que eu vejo funcionar bem? Você usa, por exemplo, um painel de LED lindo, maravilhoso, para atrair, para fazer alguma coisa, passar um vídeo. Legal, eu vou parar, eu vou olhar seu vídeo. Mas e aí? Depois do vídeo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que assinar alguma coisa? Eu tenho que comprar? Então tá, então aí cadê a outra parte? Então, cada vez mais as ações integradas que estão pensando nesse 360 graus é o que tá dando mais resultado, no meu ponto de vista. E claro que coisas customizadas. A gente vive brigando, né, do prata, ouro, bronze, que a gente não quer mais, né, Adalto? A gente fala toda hora. Então, assim, eu não vou... até evoluiu para não querer mais cotas, né? Exatamente. Já tá evoluindo isso, então, assim, né? a gente já sabe que o prata, ouro, bronze funciona. Bom, funciona se você quer ter só o seu brand, sua visibilidade lá de marca, entendeu? Funciona. Mas é só isso que você quer? Você quer ter um resultado além? Não vai funcionar a cota prata, ouro, bronze. Eu vou ter que pensar numa outra coisa, né? Então... Agora, tem uma mudança também, assim, da sociedade que impacta muito nas feiras, né? Aí eu falo, assim, do outro lado, né? Como jornalista, que sempre fui cobrir, feira que eu cobria no início da minha carreira, era feiras divididas com estandes quase iguais e você mostrava, tipo, a diversidade do Brasil, por exemplo. Sim. Né? E
isso era uma forma de você ver tudo que tinha no Brasil. Hoje em dia é só você pegar isso aqui que você vê tudo que tem em todos os lugares. Então você não vai mais para uma feira para ver isso. Então cada vez mais a gente vê os estandes customizados. Sim. Então assim, eu não quero ver mais o artesanato do Nordeste. Eu quero ter uma mulher lá fazendo, eu tenho experiência e que eu coma a comida do Nordeste, que esteja ali. Então, assim, é muito diferente porque também mudou a percepção da sociedade, né, com a entrada do digital. E como vocês antevêem isso, assim? Porque, na verdade, os eventos eles acabam fazendo uma coisa que daqui a pouco a sociedade vai consumir, né? Tem um pouco Sem isso dúvida. de olhar à frente. O evento traz o sensorial, né, que é muito importante. É por isso que a gente fala também da experiência. Então, o sensorial faz você lembrar, né? Mas tem que estar sempre um passo à frente, né? É o cheiro, é o gosto, porque também o que adianta eu ver um prato lindo na internet, lá no digital, mas eu nunca ter comido aquilo ali e não saber o gosto, né? Então, eu também preciso dessas experiências. Então, eu acho que o conteúdo também mudou muito, né? Você vê cada vez mais as marcas fazendo ações. Em vez dela fazer uma propaganda, ela faz um podcast. Por quê? Porque ela quer falar daquele assunto. Ela quer trazer aquilo à tona. Aprofundar mais. Aprofundar naquilo. Então, ela quer entrar na casa das pessoas, não da forma só de pôr um anúncio padrão na Globo. Né? Ela quer entrar na casa das pessoas realmente se apropriando daquele assunto, né? Então, eu acho que para isso a feira é muito boa, né? E, de novo, né? Não adianta ter só a feira, tem que ter... A marca também tem que saber o que ela está falando, porque eu também não vou ouvir uma marca que não entende nada daquilo. Né? Então, eu vou ouvir uma marca de esporte, querer me falar comigo de quê? De nutrição, de outra coisa que... Não, então eu quero ouvir uma nutricionista falar de nutrição, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que também tem isso. A gente tem que, né, cada um na sua caixa, com propriedade, levar essa propriedade para o consumidor. E como as marcas elas podem usar o patrocínio para geração de negócios concretos? Então, eu vou pegar o gancho dessa pergunta e complementar a outra. A gente vive um momento que as pessoas, elas não se relacionam com marcas, se relacionam com pessoas. Exato. E aí, as marcas estão procurando pessoas, né? Aí tem aí os influencers, essa onda, que como toda onda, ela tem ali a sua... Ela tá finitude. Ela tem uma finitude, ela vai ser depurada, né? Sim, vai estabilizar, né? Vai estabilizar, tem muita coisa acontecendo aí que não é legal, mas Sim. No final a gente entende o que está por trás, que é a vontade de se relacionar com pessoas, com estilo de vida, com algo que comunica com o que você é. E a marca, ela sozinha, ela já não consegue mais passar isso, né? As pessoas, parece que elas estão num marketing 2.0, assim, cara, não vai funcionar mais você... eu vou falar uma marca aqui que depois qualquer coisa vocês cortam, mas assim, o estilo de vida Marlboro, sabe? Cara, esquece, né? O cara que fumava morreu, né? Lá o artista de câncer. Pô, Então, assim, a marca, ela tá procurando pessoas para poder se materializar para as pessoas. Na feira não é diferente, né? E aí eu vejo um grande problema e uma grande oportunidade, né? Eu tenho marca que, por exemplo, eu tenho uma feira, a gente tem 16 feiras, né? Aí eu tenho lá uma feira a maior feira que a gente tem, que é a Natural Tech, que é uma feira de alimentos naturais, suplementos, é uma feira de bem-estar, cosméticos. Que é uma super feira, né? Uma super feira. E aí, a gente leva que público para essa feira? A gente leva um público profissional e B2B. Sim. São o B2B, nós estamos falando dos varejos, né? Tanto o varejo tradicional quanto o varejo especializado. E o profissional seria a nutricionista, o dermatologista, o nutrólogo, o pessoal que vai prescrever os produtos, né? E aí as marcas, a gente catequiza as marcas. O que você quer no evento? Por exemplo, eu tenho um cara lá que ele não quer receber nutricionista. Tô nem aí para nutricionista. Eu quero falar com o B2B. E ele faz a estratégia dele e ele é muito bom. E ele consegue. Ele agenda as reuniões antes, ele sai trabalhando os leads, ele compra produtos nossos para trazer mais lead para o funil dele. Ele trabalha durante o evento esses leads, faz as reuniões e depois ele continua. E ele está todo ano com a gente, né? E todo ano ele fala, puta, vale a pena, que eu encontro sempre gente nova, é muito legal. E ele não quer falar com a nutricionista. Aí eu tenho marca que não, ela quer as duas coisas. Aí ele faz um stand com experiência para receber. Só que aí, gente, o cara, ele não...
aí vem, né, o profissional que está do lado de lá da marca, muitas vezes não tem a sensibilidade e a percepção. Como você tem que tratar uma nutricionista? Quem é essa persona? E aí não se prepara. E aí eu faço pesquisa. E aí a pesquisa vem com o nome da marca. A marca tal não está com estrutura para atender a nutricionista. E aí, muitas vezes, essa informação não chega na alta diretoria. Fica ali porque, puxa, será que a pessoa vai pegar essa informação e vai passar para cima porque era a responsabilidade dela, né? E aí a coisa não melhora. Então, a gente tenta catequizar esse cliente e dizer, cara, você tem que se preparar para se relacionar com esse cliente, né? Porque aí é o perigo. Se nessa relação, se você não se relaciona bem, tudo que você fez vai por água abaixo, né? Você queria falar com a nutricionista, eu coloquei a nutricionista no teu stand, não tinha gente para atender. A nutricionista é técnica, não tinha gente com capacidade técnica. Ela quer amostra porque ela quer prescrever, você não preparou o kit de amostra. Cara, você não usou as ferramentas que você tinha para fazer com que você atingisse seu objetivo. Então, a gente tenta trabalhar isso com os clientes para eles entenderem que é assim que você vai ter retorno, né? A feira, ela traz retorno de venda? Muito. Eu, como expositor, os maiores negócios que eu fechei na minha vida, eu sempre fui um cara da área de negócios, foram em feiras de negócios. Tanto aqui quanto fora. Então, sim, traz muito negócio, mas você tem que saber se preparar e saber fazer. Você falou dessas pesquisas, né? Que outras métricas vocês usam para poder fazer essa avaliação de que a feira foi positivo, que não foi positivo, o que melhorar? A gente tem lá, nessa área de customer, eu falei customer service e vão brigar comigo, é customer success, né? Que a gente faz o CSAT, que é o Índice de Satisfação Geral, a gente faz NPS, mas a que eu mais gosto é que a gente tem também ali a escuta, né? Ou seja, o cliente, a gente pede para o cliente relatar a experiência dele, e aí a nossa área de CS faz um VOC, né? Um relatório que chama VOC, que é a voz do cliente, que é um resumo de todas essas tendências do que foi falado. Então, naquele relatório, quando eu recebo, eu tenho um mapa ali, tanto da percepção do expositor, do patrocinador, quanto do visitante. Então, são os dois, a gente faz com os dois. Mas isso mais subjetivo, e assim, objetivamente, tem alguma mensuração? Não, é objetivo, porque aí você tem os indicadores, né? Por exemplo, o que não foi legal? Ele bota lá, olha, eu não gostei, o banheiro estava sujo, isso, aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma prévia de um VOC que veio ontem, de um evento que a gente fez. Índice de satisfação do visitante, zona de excelência, só elogios para o evento. Índice de satisfação do patrocinador, é um evento novo que a gente pegou e que a gente ainda está desenvolvendo o formato de vender esse patrocínio. Horrível. Foi ruim. A zona de qualidade ali. E aí eu fui ler e eu concordei com cada crítica que aqueles patrocinadores fizeram. Então é isso. Eu vou melhorar. Agora eu tenho material, a gente tem uma reunião desse VOC, a gente vai pegar aquilo e vai melhorar aquilo no próximo evento. Você pode ter certeza que vai estar totalmente diferente. Então é essa a pegada dessa escuta que a gente tem, entendeu? E a gente tem outras métricas também. Você, por exemplo, se um evento tá bem, você vai ter mídia espontânea, você consegue valorar isso. Você vai ter gente falando daquele assunto, por exemplo, a Naturaltech na semana da feira. As conversas, né? Você vê as redes sociais, o outro, o influenciador, o não sei o que, todo mundo falando daquilo ali. Então você também tem essas métricas digitais que a gente consegue ter, né? A Naturaltech, por exemplo, ela viralizou no TikTok. Sim. Então, até o TikTok procurou a gente. Procurou a gente depois que então, a gente teve mais de 80 mil menções no TikTok com a Naturaltech. Aí a gente teve, por causa dessa potencialização em todas as plataformas, a gente teve 14 milhões de views na feira. Então, assim, existem também essas métricas que também a gente usa, né? Quando a gente vai oferecer um patrocínio, a gente mostra esse book de indicadores ali para o cara olhar aonde que para ele, se ele quer fazer uma coisa mais de awareness ali da marca dele, e aí ele vai investir mais no digital e ali, ou se ele fala, não, eu quero vender. E aí... quais são os produtos que conversam mais com essa necessidade dele. Eu queria fazer uma pergunta para vocês nessa linha. Você citou o TikTok. Eventos de negócios são, ao mesmo tempo, um ambiente tradicional, mas por trabalharem com diversas indústrias, né, ao mesmo tempo eles também trabalham com mercados emergentes, com mercados novos, com inovação.
Vocês podem citar algum exemplo de marcas que geraram ou mudaram a sua percepção de eventos de negócio, ou que geraram negócios nesses últimos tempos, nesses eventos que vocês podem destacar, por exemplo? Eu acho que a gente estava falando da Naturaltech, acho que a Naturaltech é um bom case. É um case, assim, né? Eu acho que é incrível como tem marca na Naturaltech que, literalmente, ela cresceu com a feira, né? Ela era muito pequena, era uma startup, e ela foi crescendo ano após ano, e hoje ela tá assim, que você olha e fala, cara, olha o tamanho da empresa, já tá com fundo, já tá, nossa, bombando. Então, eu acho que a gente vê a marca usando a feira como essa plataforma para conhecer. Tipo, tem marca ali que assim, ficou super conhecida no segmento através da feira, né? Então, eu não sei se eu posso ficar falando o nome das marcas, porque, imagina, só na Naturaltech são 830 expositores. Aí eu falo de um... Não fala do outro. Eu vou deixar, mas assim, eu garanto para vocês que assim, existem marcas ali que começaram com a feira, utilizando os canais da feira, principalmente de publicidade, os nossos produtos de publicidade, e atingiram resultados assim extremamente expressivos, né? Tanto que eu ouvi de um expositor que ele praticamente todo ano ele compra o patrocínio Diamante, né? E ele fala que a Naturaltech é uma feira sexy. Eu falei, eu não sei muito bem o que ele quer dizer com isso, mas a palavra que ele encontrou, a definição, e ele é um caso de empresa que entrou na Naturaltech pequena e hoje está enorme, né? Então, é muito legal ver isso, é muito legal ver os nossos produtos, né? Dessa jornada nossa de transição, de olhar uma feira como feira e olhar uma feira como um local de patrocínio, que é a transição que a gente fez nesses últimos 5 anos. E ver isso acontecendo e a marca crescendo através disso. É um ótimo exemplo, né, de um setor em franco crescimento com uma plataforma que soube entender esse mercado, né? E quando você tem essas duas coisas, você vê um crescimento maior ainda, e quem não tiver presente numa feira dessa acaba perdendo negócios, né? Ficando para trás, né? Deixando dinheiro sobre a mesa, né? Como os americanos gostam de dizer. O né? dilema é o seguinte, eu brinco o seguinte, o Brasil, agora que ele está começando a ter capitalismo, né? Eu brinco. Sim. Porque o Brasil pré-capitalista, até ali os anos 2000, era o seguinte, você vai fazer calçado, qual é a métrica? Calçado para 2 pés, vai vender. E qual é o melhor lugar para você lançar seu produto e a sua marca? Numa feira. Então, era natural. Década de 50, 60, 70, 80, 90, até os anos 2000. Você está lançando uma marca, você vai para uma feira e você vai escoar a sua produção. Isso acabou, não é mais assim. Os canais, e aí veio o dilema para o nosso setor. Nós não somos mais esse lugar obrigatório. Eu tenho que tornar o local... eu tenho que me tornar obrigatório. E aí vem a magia disso que a gente está fazendo. A gente está em pleno processo de... Vocês falaram, né? Inovação, jornada do cliente, pesquisa. E a gente mudou, e aí sim. Como é que agora o evento se torna um local que, se a marca não for, ela está fora do game, né? Mas não porque é o único canal de vendas que ela tem para se relacionar com o cliente, é porque é o mais importante, é o que dá mais retorno. É esse o nosso desafio, mais estratégico. Eu tenho um exemplo interessante aí dessa edição, até para dar, não vou citar então a marca, mas vou contar a história, né? Então, entrou uma marca pela primeira vez aí com a gente de colágeno, né? E eles eles dizem que eles foram os primeiros, a primeira marca a trazer colágeno para o Brasil, que não existia colágeno, né? Foi a primeira pessoa a trazer esse colágeno. Ela nunca tinha ido na Naturaltech, não tinha o hábito de ir muito em feira, né? E, de repente, ela viu que ninguém mais... E ela só vende online, em lojas e coisas assim. E ela tá perdendo mercado para outras marcas, né? Perdendo a reputação. Aí ela falou, preciso estar na feira. Porque ninguém tá lembrando da minha marca. Ela só tá fazendo ação o quê? De e-commerce, digital, tal. Então, ela foi a primeira. Ela começou lá atrás, né? Antes, quando tudo era mato no colágeno. E, de repente, vieram, sei lá, 20, 30, 40, 50 outras marcas depois dela que hoje estão mais conhecidas. Por quê? Porque ela não tava pondo a cara no mercado. Então, e aí, quando ela foi pra feira pela primeira vez, agora esse ano, ela falou, nossa, eu tô impressionada
Como eu perdi tempo. Como que eu não estava aqui? Eu comi muita bola, eu não podia estar aqui, né? Eu tinha que estar aqui. E assim, agora ela já reservou o stand o dobro do tamanho para a próxima edição. Adorou a feira, né? Então, assim, eu vejo que é isso. Se você não põe a cara no mercado ali numa feira ou num evento presencial, né? De relacionamento, você vai sendo esquecido também. Presença estratégica, né? Já é o nome da nossa live. Exato. Que eu acho que é totalmente relevante. Né? Exatamente. Então, você vê que não adianta ser só o primeiro e você ser o protagonista, e você depois... Manter, né? Exato. Né? Participar. E manter é mais difícil. Né? Com certeza. Manter uma liderança, né? Uma posição de não destaque. É barato, né? Não é barato se manter em destaque, a gente sabe. São várias ações juntas, né? Não é milagre, né? Mas uma qualidade que os eventos de negócios têm é que ele tem uma qualificação de leads, como você falou muito bem, que isso eu achei interessantíssimo que você falou aqui. Não é só o dia do evento, também o pós-evento. Como que você faz esse planejamento? Você trabalhando bem uma feira, você consegue ter leads por um longo período. O ano inteiro. Né? Que é isso que também isso é uma lógica do patrocínio, isso também, né? Sim. É nutrir o teu CRM, é nutrir o seu funil de vendas, né? É nutrir ali o que no final do dia vai pagar o salário de todo mundo e vai dar o lucro pro investidor. Né? E um fato que vocês colocaram também muito bem é você capacitar o seu cliente a saber usufruir disso o máximo possível, né? Que eu acho que é uma obrigação nossa aqui, né? De quem propõe projetos, propõe patrocínios, vamos usar, né, entre aspas, ensinar ou atualizar o nosso cliente de como ele utilizar aquilo melhor, né? Porque é uma grande ferramenta, todo mundo se reúne ali, né, nos grandes eventos, né? Isso... Agora tem um ponto, né? Não adianta você também fazer tudo certinho e o seu produto ser ruim. Hoje em dia não cola mais. Hoje em dia não cola mais. Não As pessoas estão ligadas, elas estão indo pesquisar, então, assim, também tem essa. Eu acho que hoje, assim, você tem reclamação chega rápido. A comunicação ela é de verdade hoje, né? O marketing, eu inclusive criei esse nome, né, para mim mesmo. Eu falo assim, hoje o marketing é da verdade. Sim. Né? Você tem que falar a verdade, em cima da sua verdade você vai construir o seu storytelling. Mas se você não tem verdade, não vai colar. Você pode fazer sucesso 2 meses, mas você vai cair depois e o negócio vai continuar. Então, uma coisa que a gente percebe isso, né, é que cada vez mais os executivos de grandes empresas, como vocês, têm um papel de colocar conteúdo, apresentar o conteúdo e também o que a gente chama de influencers, são ex-atletas, atores, quer dizer, a gente está perdendo aquela forma daquela comunicação utópica, né, e trazendo pessoas que estão ali no dia a dia, que têm uma experiência para realizar essa comunicação, né? E os eventos são uma grande prova disso. Né? Eu sempre brinco também que a mentira dura hoje a duração de um stories. Exatamente. Só uns stories, tem perninha bem curta mesmo. Pode até dar aquele boom, mas dura muito pouco e depois vai sumindo. E o que vocês observam, quais as tendências para o futuro do patrocínio nesse setor? Eu acho que ele vai cada vez mais ser profissionalizado, né? Eu acho que tudo que a gente falou aqui, se a gente parar para pensar, exige um grau de profissionalização de quem está do lado da marca, que eu acho que daqui para frente isso vai se afunilar, sabe? Os profissionais vão ter que se qualificar. Então, o profissional de eventos, ele não vai ser mais um profissional operacional. Não é o cara que contrata os fornecedores, que junta todo mundo. Não, ele vai ter que, de fato, construir essa estratégia. Entender, né? Do negócio. Né? Junto com a área de marketing, junto com a área comercial e fazer com que todo mundo esteja contemplado na estratégia do cliente. Então, acho que isso é tendência, né? Eu acho que melhorar isso é um desafio para nós, conscientizar os nossos clientes de que isso é necessário. E eu acho, assim, o futuro... para a área de eventos com patrocínio muito positivo, porque eu aposto muito nessa questão do recorte que a gente traz de qualidade desse lead, né? Ao promover uma feira e toda a estratégia que a gente faz para unir as melhores empresas, tanto que na nossa proposta de valor, a gente tem que unir indústrias e visitantes líderes. Cada vez mais qualificados. Ou seja, a gente...
a gente persegue, fiz uma feira, tem uma marca que é muito importante no mercado e não está na feira. A gente vai trazer essa marca em algum momento, a gente vai porque é um objetivo, é a proposta de valor, porque isso traz valor para o evento e a gente fazer essa união desse visitante líder, desses clientes importantes dentro de um evento, eu aposto muito nesse recorte, né? E eu acho que a gente faz isso como poucos setores fazem, de uma forma muito, muito eficiente, né? Apertando a mão. A gente promove jantar dentro de um evento, a gente promove rodada de negócios, a gente promove mesa de conversa. Né? Teve uma feira nossa que tinha uma mesa de conversa. Então, assim, são vários momentos para você possibilitar network de alto nível com... tudo bem estratificado, aqui vai estar só esse pessoal, aqui vai estar só... Então, tem uma ciência nossa ali por trás para fazer isso. Eu não vejo outra ferramenta que faça isso com tanta eficiência como a gente faz. E o público que frequenta os eventos é cada vez mais qualificado, né? Ele exige também essa demanda, essa evolução, né? Ele quer ver ali o melhor possível daquele setor. Uma outra tendência que eu acho é o collab de marcas também. Isso eu acho muito interessante, né? Eu acho que antes tinha essa coisa de cada um na sua, não vou fazer isso junto com ele e tal. E hoje a gente aprendeu a fazer isso, né? Então, por exemplo, você vê cada vez mais um suplemento com o todinho, aí bota junto, vira um produto, não sei. E a mesma coisa nos eventos estão acontecendo. Eu faço muito isso na Francal. Às vezes eu pego, por exemplo, esse projeto da usina de reciclagem, um exemplo que a gente fez. Eu juntei a Tetra Pak com a Eu Reciclo, né? Então, a Eu Reciclo é uma empresa certificadora de embalagem, não tem nada, né? Não é concorrente da Tetra Pak, a Tetra Pak é a indústria da embalagem. E ali deu uma sinergia, e se eu não tivesse juntado as duas marcas, também não tinha dado certo o patrocínio. Então, eu acho que também as marcas estão mais abertas a isso, de você, às vezes... Não, e às vezes você consegue reduzir muito o custo de uma ação, porque, eu tenho isso, você tem isso, eu não vou cobrar isso de você, eu não vou cobrar isso de você, com isso, uma ação que ia sair 200 mil vai sair 50, e aí os dois conseguem patrocinar e fazer aquilo acontecer, entendeu? Então, eu acho que isso também é uma tendência que a gente vem vendo, de você unir, né, propósitos diferentes, mas que acabam se encontrando em algum lugar ali, e você desenvolver uma cota... para duas, três, 4 marcas juntas, cada uma com o seu objetivo ali, né? Eu acho que isso é interessante também. Eu queria deixar esse momento final para vocês colocarem, né, suas colocações, quiserem falar um pouquinho de alguma coisa específica, fiquem, por favor, né, à vontade. Primeiras damas. Vamos lá, Jana. Bom, eu deixo um recado aqui para as marcas, né? Eu acho que as marcas precisam valorizar mais os eventos e entender que o retorno que elas têm no evento não é o número de café que vendeu, o número de coisinha que comprou, né? É um retorno que vai muito além, né? É um retorno que a gente sempre fala, né? Você não consegue, às vezes, mensurar quantas pessoas vão lembrar da sua marca, daquele evento, quantas pessoas vão, né, enfim, ter um contato ali depois de 3 meses com o seu produto, porque viram lá no evento. E assim, eu acho que o papel das marcas também é de influenciar a sociedade, né? Cada uma no seu mundo ali. Mas as marcas, elas exigem da sociedade, do meio ambiente, do planeta, elas também têm que dar de volta, né? Então, o evento também é uma forma de você interagir com o seu público, não só, né, vendendo, de você interagir com o seu público, também oferecendo uma coisa de volta para ele, né? Uma experiência, um momento, um presente, enfim, N coisas aí que a gente pode pensar. Então, eu acho que falta um pouco essa mentalidade, né, diferente, nova, aberta, nas pessoas de marketing, nas pessoas que contratam os patrocínios também. Então, acho que precisa mudar essa visão, né, de prioridade, valor e tudo isso. Eu acho que vem acontecendo e eu vejo que as marcas que são mais bem-sucedidas já têm isso muito claro, né, já tem isso muito claro como é que elas trabalham isso. E aí é esse o recado que eu deixo aí, né, pro mercado. Bom, vou terminar falando uma coisa que eu tenho certeza que o Adalto vai concordar comigo, porque ele também tem a mesma coisa. É muito bonito ver vocês com tantos anos de profissão ter esse brilho nos olhos para falar das feiras, dos eventos e principalmente do crescimento das marcas dentro dos eventos que vocês fazem. Não perder isso ao longo dos anos, está sempre procurando melhorar, não é? Com certeza. E, Fernando, quisesse, por favor, colocar a sua consideração final? O dia que perder isso, vai fazer outra coisa, né? Porque a vida não pode ser só a obrigação de pagar os boletos, né? Tem que ter o brilho no olho.
Não, eu queria desejar sorte, né, para vocês. Acho que ter o desafio de estruturar uma associação e unir empresas, unir empresários em torno de um objetivo para conseguir organizar melhor, para conseguir profissionalizar. Sempre a Francal vai apoiar esse tipo de iniciativa. Acho que é muito louvável. E eu espero, né, que a gente continue com essa onda positiva nos eventos, né? A gente não sabe o que o futuro reserva em termos de ambiente político, essa questão de pandemias e tudo mais, mas eu acho que a gente foi muito penalizado pela pandemia como setor, e agora eu acho que a gente está colhendo algo muito positivo que a gente plantou lá atrás, né? De ter resiliência, de passar pela dificuldade, e a gente está vendo um momento muito positivo, né? Eu acho que o mercado, as marcas olham para o mercado de eventos corporativos, os eventos de negócios, de outra forma, como elas não olhavam antes da pandemia. E isso eu fico muito feliz, e digo que do lado de cá, eu falo por mim, mas também pelos outros colegas das outras promotoras, que eu tenho relacionamento com todos eles, a gente está trabalhando muito, muito, muito para estar à altura de ser essa plataforma onde as marcas se relacionam com seus clientes. Eu acho que a gente está conseguindo fazer isso bem e vamos continuar fazendo. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi Obrigada. Muito legal essa troca. E se você gostou desse conteúdo, acompanhe as redes da Associação Patrocínio Brasil. Toda semana a gente traz uma conversa, um bate-papo aqui nos Sponsor Talks com pessoas do mercado. Cada semana uma aula sobre o mercado de patrocínios no Brasil. Então não perca, semana que vem tem mais conteúdo para vocês. Até semana que vem. E curtam o nosso canal, dê o joinha e assinem para receber todas as notificações. Obrigado, pessoal. Obrigada.